gente vai falar sobre teste de tetrazóleo em sementes de forrageiras, de hortaliças e de espécies florestais. Vamos assistir? E passando rapidamente também para tetrazóleo em sementes de forrageiras tropicais. Esse capítulo também está sendo contemplado no novo manual da Abrates, de autoria das professoras Ceci Castilho Custódio e Rafaele Persoli de Aguiar. Aqui a estrutura, muito parecida com a estrutura do milho, a estrutura do trigo, né? Então, nós são pequenininhas, aqui nós vamos precisar de lupa estereoscópica para fazer a leitura. Aqui nós temos o endosperma, vou mostrar aqui no colorido, o endosperma, o escutelo, o eixo radícula hipocótilo, o mesocótilo, nós escutelar, a plúmula, isso a gente vai precisar de lupa estereoscópica para ver, o coleóptilo, a radícula e a coleorrhiza. Muito parecido com o do milho, é idêntico ao arroz, idêntico ao trigo, à cevada, depois eu vou mostrar o trigo. Só que é menorzinha, né? Então dá muito mais trabalho para seccionar, cuidados para ler embaixo da lupa estereoscópica. Vamos utilizar classe 1, viáveis e vigorosas, classe 2, viáveis não vigorosas, e classes 3, não viáveis e mortas. Então, são 3 classes, tá? Isso é um progresso muito grande de sementes forrageiras tropicais, que antes eram utilizadas só para viabilidade. Então, aqui, classe 1, rapidamente, nós temos as duas metades, normalmente a gente secciona e mantém as duas metades juntas, igual a gente sugeriu para o trigo, e a gente pode observar as duas metades, e vai verificar que a de braquiária, né, Urucloa brisanta, cultivar marandu, classe 1, todas as estruturas muito bem coloridas, bem desenvolvidas, bem caracterizadas, conforme eu já descrevi, tanto para milho, mas aqui tem que usar a lupa estereoscópica, tá? Então, classe 1, vigor, alto vigor. Classe 2, viável, já não vigorosa, daí nós vamos ver também lesões no escutelo, lesões na raiz, na radícula, igualzinho o milho, tá? E classe 3 não vigorosa, aí com danos e falta de coloração, bem características de sementes não viáveis. No nosso manual da Abrates vai ter muito mais detalhe, porque eu estou passando superficialmente para essa espécie. E vamos para solanáceas, tomate pimentão, que vai ser contemplado também no novo manual da Abrates, de autoria do professor Júlio Marcos Filho, lá da Exalc. Então, rapidamente, aqui a estrutura parece complexa, mas não é, de uma semente de tomate, tá? De solanáceas em geral, tomate, berinjela. Ela é composta por eixo embrionário e 2 cotilédones, que tem esse formato enrolado. Nós temos o endosperma, os cotilédones, que é material também não vivo, material de reserva. Então, eixo embrionário, a radícula, hipocótilo, aqui a região meristemática, os 2 cotilédones e o endosperma. Classe vigor, classe 1, viáveis e vigorosas, classe 2, viáveis não vigorosas, classe 3, não viáveis. E rapidamente a gente vai verificar exemplos de classe 1, bem coloridas, são bonitas de se ver, não vemos defeitos no eixo embrionário, na plúmula, então todas muito bem desenvolvidas, aqui no caso de tomate.
tomate e das solanáceas, que é um exemplo. Aqui, classe 2, já vemos alguns danos que ocorrem, falta de coloração, danos no eixo radículo-hipocótilo, e a classe 3, praticamente toda descolorida, ou vermelho intenso, também de tomate. Para terminar rapidamente, teste de tetrazole em sementes de trigo, contemplado nessa edição do Manual de Vigor da Abrates. Nós temos os autores Tereza Cristina de Carvalho, o colega Francisco Crisanoves, o colega que já aposentou da classe Parô, Oswaldo Olsen, e a colega professora Maristela Panubianco, da Universidade Federal do Paraná. A estrutura nós vamos classificar, então, classe 1, viáveis e vigorosas, classe 2, viáveis não vigorosas, classe 3, não viáveis, classe 4, sementes mortas. A estrutura é muito semelhante à que nós já vimos de milho, vimos de forrageiras tropicais, como o caso da Brachiaria urucoa, né? Muito semelhante. E assim também seria o caso de sementes de arroz. Então, aqui nós temos o eixo embrionário, o pericarpo, porque é um fruto também, o endosperma, que é tecido não viável, o escutelo, que é tecido vivo, nós vamos ver colorido, que é o cotilédone. Temos o mesocótilo, a radícula, que é envolta pela coleorrhiza, a pluma, que é envolta pelo coleonte. Aqui eu só estou colocando rapidamente, tem muitos exemplos, eu só estou mostrando que esse teste está sendo contemplado no novo manual da Abrates, então só estou colocando algumas ilustrações. Classe 1, semente totalmente perfeita. Classe 2, vocês estão vendo que pega parte do escutelo, parte da radícula, mas as outras estruturas bem coloridas. Já classe 3 e classe 4 é morta, classe 3 não viável, tá? Pegou grande parte do mesocótilo, muito parecido, por isso que eu estou sendo rapidinho, porque a interpretação é muito parecida com as sementes de forrageiras tropicais e a de milho. E também vamos ter uma ficha específica, ou você pode ter um software, um aplicativo para ir lançando os resultados sementes por sementes. Então, gente, era isso que eu gostaria de apresentar em relação ao teste de tetrazóleo. Fiz uma introdução, falei do histórico, falei o teste de tetrazóleo em sementes de soja, de algodão, de milho, de feijão, de amendoim, girassol, forrageiras tropicais, solanáceas e trigo. E pode ser aplicado em qualquer espécie, pode ser aplicado em sementes florestais, e basta ter a semente, e se você não achar a metodologia, você pode desenvolver a metodologia, igual uma vez eu fiz com Dendê. Você tem que fazer com extração de embrião, como você faz para café. Às vezes é um pouquinho mais demorado, mais complexo, mas você pode realizar o teste. Se você não achar referência na bibliografia, com seu bom senso e conhecimento, você pode desenvolver. Essa tabela aqui é de um artigo que fala sobre teste de tetrazóleo em sementes da caatinga. Então, diversos pesquisadores estudaram e tentaram padronizar o teste de tetrazóleo para espécies da caatinga, espécies florestais da caatinga, e eles chegaram a todos esses parâmetros para avaliar tanto viabilidade quanto vigor. O teste de tetrazóleo, ele foi proposto para realmente avaliar a viabilidade da semente, se a semente está viva ou está morta. Mas ele pode ser usado também para avaliar o vigor do lote. A gente vai falar um pouquinho nos próximos slides. Então, esse trabalho feito por Pereira, ele é agora de 2020, né? Eles
propuseram, né, testaram parâmetros para o teste de tetrazólia. Aqueles parâmetros que eu mostrei naquela tabela anterior, que é a temperatura, a concentração do sal, do cloreto de tetrazóleo, e o tempo, 2, 4, 6 horas aqui, o tempo de condução desse teste. Então, aqui vocês veem que a coloração, ela modifica, né, em relação à temperatura que essa semente ficou incubada e em relação ao tempo de incubação, né? Mas a gente enxerga aqui os eixos embrionários da Piptadenia stipulacea e a gente vê o eixo embrionário aqui colorido, né? E aqui já está colorido demais, isso aqui acaba atrapalhando o teste, né? Mas todos esses tempos aqui, a gente vê que mostraram uma coloração muito boa do eixo embrionário e dos cotilédones. Pereira também, eles avaliaram, eles mostram nesse artigo deles, as sementes não viáveis, em que ou o cotilédone não colore, no caso dessa figura A, ou o eixo embrionário não colore, aqui o eixo embrionário morto, na figura E, ou a semente toda morta, na figura F. Então, aqui vocês têm um exemplo do teste de tetrazóleo para uma espécie florestal da caatinga.